Voltamos aqui no estúdio já com o deputado federal Kiko Seleguin, do PT de São Paulo. Bem-vindo, deputado, bom dia. Obrigado, Amanda, é um prazer poder estar aqui com vocês. Obrigada pela presença aqui, a participação ao vivo com a gente no estúdio para a gente falar dessa CPI que já movimenta muito aí, tanto o Congresso como a opinião pública, né, que é a CPI das apostas, que já realizou a primeira reunião esta semana. Existe algum consenso entre os membros de como é que vai ser conduzido o trabalho dessa CPI? O que defende também a bancada do PT? Bom, é bacana poder estar discutindo esse tema. Eu confesso, é a primeira experiência de participação em CPI, esse é meu primeiro mandato, e a gente teve nessa primeira reunião, obviamente, a leitura do plano de trabalho, né? E, obviamente, vários deputados já apresentaram requerimentos de convocação, de convite a membros do Ministério Público, da polícia, dos clubes, os próprios jogadores envolvidos nas denúncias, enfim. Então esse é um momento de organização dos trabalhos, claro que causa uma grande euforia por parte dos deputados, alguns convocando muitas pessoas, tem ali uma disputa para sair na frente, quem convoca quem, enfim, mas ainda é um momento, como eu disse, de organização, e a bancada do Partido dos Trabalhadores tem uma preocupação em de fato chegar nos corruptores, obviamente, né? Em quem evidentemente organizou esse esquema de fraudar o resultado dos jogos, né? Isso tem a ver, obviamente, no Brasil, com a falta da disciplina desse tipo de situação, ou seja, essa não é uma coisa regulamentada pelo Estado brasileiro, os jogos, as apostas, enfim. O governo já disse algumas vezes que tem a pretensão de fazer isso, obviamente que o governo também tem a pretensão de organizar isso no ponto de vista fiscal, de arrecadação, mas é preciso a gente compreender o quanto isso pode influenciar no resultado do jogo, né? Eu particularmente tenho uma opinião de que no modelo que você coloca nesses sites de aposta, quem já fez isso agora na Copa do Mundo ficou muito popularizado, acho que é muito convidativo a fraude, né? Você apostar quantos escanteios, quantos cartões tomam, ou seja, possibilita uma fraude não de um time, mas de um jogador apenas, que é o que a gente está enxergando aqui, né? Então o nosso objetivo da bancada, obviamente, é chegar em verdadeiramente quem são os corruptos, quem corrompeu os jogadores, investigar os jogadores que foram aliciados e não toparam, para não deixar dúvida, obviamente, da lisura de cada um dos jogadores, dos clubes, dos técnicos, enfim, mas investigar e chegar em quem de fato topou e fraudou o resultado, né? Deputado, você estava comentando que ainda tudo está bem inicial, né? Mas já teve convocação para depoimento. Eu queria que você comentasse com a gente quem já foi convocado e quais outros envolvidos nesse escândalo das apostas também devem ser ouvidos nos próximos dias. Foram convocadas mais de 100 pessoas ou clubes, né? Então, como eu disse, tem uma grande euforia. Por exemplo, tem um deputado do Rio de Janeiro que ele convocou quase que todos os times da Série A do Campeonato Carioca, menos o do dele, porque ele é vascaíno, né? Então tem esse tipo, não é uma coisa muito organizada. O que você vê ali é uma euforia para ver quem sai na frente, né? Então eu creio que o presidente, o relator, os deputados vão chegar aí num ponto. Eu acho que o mais importante nesse momento é ouvir quem está investigando o caso a fundo, né? O delegado que investiga o caso, os promotores, porque esses já adotaram procedimentos reais de investigação. Então acho que é fundamental a gente ouvir quem fez parte do epicentro do processo de investigação para ver como é que os parlamentares podem acrescentar informações, né? Cruzar dados com dados de outros órgãos governamentais, ver como é que experiências em outros países ajudaram a gente poder encaminhar investigações, porque isso não é novidade no mundo. O que pesa no Brasil, viu, Amanda? Das fraudes em apostas que tem no mundo, 20% são no Brasil. É um número muito alto. Então mostra a flagrante falta de regulamentação por parte do poder público, uma porta aberta para esse tipo de fraude no futebol, infelizmente, que é um grande patrimônio, envolve corações e mentes de milhões de pessoas no Brasil e muito dinheiro. Né? Então eu acho que a gente tem que começar com muita parcimônia, ouvindo, obviamente, essa posição do nosso partido, né? Claro, evidentemente, ali tem outros interesses, outros atores, tem essa coisa toda de todo mundo convocar todo mundo, acho que para mostrar número, mas necessariamente um resultado prático. Então nosso objetivo é esse, é saber de maneira cadenciada e cirúrgica quem foram os fraudadores. Porque nesse caso a gente não sabe ainda
se os clubes são vítimas ou não, se as casas de apostas são vítimas ou não, né? Tem gente agindo de boa fé, mas obviamente tá claro, tem muita gente agindo de má fé e cometendo crime. Que é urgente, né? A gente estava falando aí como desperta paixões, né? Essa discussão em torno do futebol. O que é urgente para ser modificado aqui no Brasil para que novas fraudes sejam evitadas, né? Que o futebol, que é patrimônio nacional, né? A paixão do brasileiro, continue sendo motivo de alegria para os torcedores e não de desconfiança. A regulamentação é fundamental, né? Porque à medida que você regulamenta, você cria regras. Você tem órgãos que fiscalizam. Isso é garantia de que você acabe com todo o processo de corrupção? É óbvio que não é. Nós estamos falando de coisas que envolvem o ser humano e todo mundo está sujeito a ser aliciado por alguma organização criminosa. Agora, a total desregulamentação é um convite, por exemplo, ao mundo do crime organizado. Né? Porque não estamos falando de dinheiro que é tributado, então tem dinheiro sujo, né? Ou seja, o dinheiro que está aí é um dinheiro que não tem comprovação de origem. Portanto, a não regulamentação é um convite para que outros braços do crime usem os jogos de aposta para lavar dinheiro ou coisa do tipo. Então a regulamentação é fundamental, criar regramento, ter tributação, né? Porque aí você consegue, por exemplo, com esse tributo, organizar melhor o Estado brasileiro para poder fiscalizar esse tipo de situação. Deputado, o Alberto Quironi pergunta aqui, claro que os trabalhos ainda estão no início, né? Mas se já há algum índice de envolvimento internacional nesses crimes das apostas? Não, como eu disse, foi aprovado só um plano de trabalho, que é uma dinâmica, são dezenas de deputados na comissão, esse plano de trabalho é uma espinha dorsal do procedimento, para que não fique essa coisa de todo mundo convocar todo mundo, daqui a pouco nós temos 1000 convocações ali, né, que necessariamente não vão contribuir para o trabalho da CPI. Então, é um início apenas, é importante que a população vá acompanhando e dando a sua opinião, como o nosso internauta está dando aí a respeito dos passos da CPI, para que a gente vá moldando para que ela não se torne um palco né, de especulações, e sim um ambiente que proporcione uma investigação que possa trazer um resultado para a sociedade brasileira, para o governo, para contribuir com o processo de regulamentação das apostas no nosso país. Deputado, obrigada pelos esclarecimentos. A gente acompanha esse assunto aqui na Rede Povo e esse espaço segue à disposição também. Eu que agradeço a oportunidade, deixar um abraço a todos os internautas aí. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. É a primeira, espero voltar mais vezes. Volte sempre, viu? Obrigado.